gravar aqui só para ter também isso já começar a gravar, tá? Ah, beleza. Essa Mas vida de youtuber, eu não sei não, hein? essa eu tento buscar fazer coisas, né? Eu não gosto nem um pouco de ficar parado. É, mas acho que é uma parada, assim, repensar esse fazer coisas também, né? Porque a gente fica se cobrando pra fazer coisas e aí a galera, tipo, fica compartilhando listas de como ser produtivo na quarentena aí, né? E faça yoga, faça, sei lá, reiki, faça shiatsu, Faça faça caseira, música. construa um muro, faça não sei o que lá. Sim, É, agora, essa semana, eu tô começando a. Essa semana eu tive mais prazer nessa dimensão do fazer coisas na quarentena, porque não era uma cobrança para ser produtivo, mas era de fato reorganizar e repensar os meus fazeres e falar, beleza, então agora eu também posso fazer isso, uhum. posso me dedicar a tal coisa, posso me dedicar a tal leitura, a tal projeto. Aí eu acho que pode ser mais saudável, sabe? Sim. Mas eu acho que, assim, esse pessoal que fala, você tem que levantar e botar roupa como você, sei lá, se você fosse pro trabalho, sentar e... Eu acho isso muito louco. Não, aproveita justamente que tá tudo invertido e faça as coisas diferentes. Isso te Exato. dá, tipo, te dá a possibilidade até de pensar diferente. Tipo, você tá trabalhando, sei lá, numa multinacional aí, só que de pijama você pode pensar diferente, porque você tá de pijama, sabe? Pelado, né? Você pode trabalhar. Eu acho que é um momento que coloca a gente pra deixar a criatividade surgir até nisso, sabe? Não, eu vi, tenho acompanhado nessas últimas semanas, assim, eu ouvi uns podcasts e até colunistas, né, falando sobre essa produtividade em casa, né, e muitos falavam nessa linha de, não, que você pode organizar o seu dia como se fosse uma rotina de trabalho, como se você também estivesse no escritório, então não fique em casa de pijama, tome um banho, coloque a sua roupa de trabalho, etc. Só que faltava muito uma crítica a essa naturalização que se faz da organização do tempo. Como Sim, se o horário comercial fosse uma coisa natural e desde sempre na história humana, né? Como se não fosse um fenômeno histórico. E que sim. a gente poderia, né, que isso já estava em transformação para muitos setores, Uhum. mas que de fato a gente pode usar esse momento para pensar uma nova temporalidade, novas formas de viver o nosso dia a dia, até de usar o espaço da nossa casa, né? E engraçado que, assim, tipo, até abre margem porque a gente tava pensando em discutir, que é, meu, você tá se arrumando, fazendo tudo isso pra ir pra que mundo? Porque você não vai voltar mais, né? Tipo, não, essa porta já foi fechada. Então, você quer seguir essa rotina aí só pra o quê? Não entrar numa melancolia do que tá acabando, desse restinho do que tá existindo, né? Tem um Então, apego, né? é, É o eu apego acho. ao mundo já conhecido, é o medo que é quase que assim é muito compreensível de um mundo desconhecido, né? O medo até de achar que não vai ter um lugar nesse novo mundo, né? Que vai perder o seu trabalho, a sua posição. Só que isso mostra um pouco de uma mentalidade de gado a que a massa trabalhadora é acostumada, né? Sim. E que não explora a própria criatividade, não explora o próprio espaço e tempo que tem agora de repensar o seu tempo, os seus fazeres, as suas atividades, né? Sim, sim. E também eu não entendo muito essa lógica, tipo, meu, aproveita que tudo já caiu, tipo, e derruba a última carta ali, sabe? Você vai ficar, tipo, corrompe a tua vida, Exato. corrompe tudo que tá aí e aproveita que, de fato, agora tá todo mundo na mesma tempestade, né? Porque acho que é uma coisa que eu li outro dia até que, tipo, não tá todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. Alguns estão num bote, outros estão agarrados num toco, outros Sim. estão num iate, mas está todo mundo vivendo a mesma tempestade, né?
Uns são a Rose e outros são o Jack do Titanic, né? E outros estão tocando violino, né? Exatamente, o barco tá afundando ali, mas eles ainda estão plácidos, né? Mas, pô, Sim, isso me lembrou dessa leitura que eu fiz essa semana, depois que a gente começou a conversar sobre essas ideias, que o Freud menciona no Mal-Estar da Civilização o trabalho como um dos elementos que moldam a realidade, cognitivamente, psicologicamente, né? O trabalho ele serve como um desses instrumentos de suprimir um pouco os instintos e moldar a realidade. Então você tem um embaralhamento da percepção de realidade mesmo quando você tira esse elemento que é central para muitas pessoas e que para muita gente é o que drena a maior parte da energia delas. A energia vital, a energia criativa, a potência de vida muitas vezes é centrada na dimensão do sim, trabalho, né? sim. Vamos pegar aí o Byung, que a gente estava lendo também, que é um autor em comum que a gente estava lendo, e a gente aceitar que, de fato, a gente está vivendo essa sociedade do cansaço, essa sociedade acelerada, e agora a gente teve, tipo, um bloqueio geral disso, todo mundo teve que botar o pé no freio junto e tá, e agora? Né? A gente saiu dessa aceleração Uhum. e o que fazer com isso? A gente tá tendo que, tipo, cair num encontro com nós mesmos, né? A gente estava Sim. muito nessa lógica da produtividade a todo custo, e a produtividade como sinônimo do prazer, o sinônimo do sucesso, sinônimo da conquista e tipo, de tudo de bom que pudesse vir para tua vida. E agora a gente tá, tipo, parou. Então, o que, que a gente faz a partir disso? Que De alguma sentido maneira, isso é uma coisa, é uma oportunidade muito boa para essa ideia genérica e abstrata que a gente pode problematizar de muitas maneiras, mas é uma oportunidade muito boa para a civilização, né? Uhum. Especialmente para essa lógica produtivista ocidental. Sim, sim. E eu acho que o que entra em jogo é a gente poder explorar novos sentidos de vida, poder explorar tipo, se atentar mesmo assim, pô, o que, que eu estava fazendo da minha vida até aqui? Será que eu quero continuar vivendo assim? Né? E eu acho que vem numa tentativa da gente construir uma autonomia sobre nós mesmos, sobre o que a gente quer para nossa vida, porque a gente estava sempre vivendo um sentido posto pelo mundo, esse sentido da lógica produtivista e tudo mais. Mas e o sentido que você quer para sua vida, né? Eu acho Uhum. que isso é muito importante. E até mesmo a gente pensar o quanto que realmente a gente precisa daquilo que a gente achava que precisava. Sim, Experimentar novas formas de desfrutar as coisas mesmo, sabe? De desfrutar a paciência, desfrutar a calma, desfrutar os afetos de uma maneira diferente, porque a gente está tendo que lidar até com, assim, sei lá, pessoas casadas, né? Que estão ali, que se viam 5 minutos por dia, porque estava cada uma na sua sim. correria, e agora estão tendo que ficar todas juntas. Então você começa a repensar mesmo o valor que você vai dando para essas coisas, para o bem e para o mal, porque também acho que não dá para ficar, a gente vai sair dessa melhor e mais fortes e mais solidários, enfim. A gente tem que aproveitar para tipo tentar se conhecer mais, tentar cuidar mais de nós mesmos, que é uma coisa que a gente tipo faz muito pouco. A gente vive numa lógica de que a gente tem que se cuidar muito, né? De, Uhum. como forma de produtividade também, né? Como forma de tipo se afastar da morte, se afastar do enfim, daquilo que pode te paralisar Uhum. e, e se conhecer e pensar quais são os reais desejos que a gente tem, não os desejos do mundo. Isso é meio angustiante, né? Porque quando você tem que construir os seus próprios sentidos, os seus próprios sentidos de mundo aí, que é muito mais fácil você viver numa lógica do mundo que tá dada e aí você só vai seguindo o fluxo, né? Sim, é muito confortável, né? Eu acho que uma É. das sacanagens que essa estrutura da civilização construída pelo Ocidente, pelo capitalismo ocidental faz, é que Uhum. ela deixa a gente numa posição muito confortável de
ter um emprego ou uma renda média para poder comprar as nossas coisas, atrelar o prazer ao consumo. Então, desde que eu tenha esse fluxo de caixa para pagar as minhas prestações, para depois de 1 ano, 2 anos, renovar meu carro, pagar minha Netflix, fazer isso e aquilo, eu me sinto confortável, porque isso vão se tornando indulgências da nossa vida, né? Uhum. E é meio sacana, porque aí você entra naquela roda ali, que é uma coisa codependente da outra, e você nunca escapa dela, porque você sempre vai ter essa demanda das contas, de pagar e manter o nível da sua qualidade de vida, mas eu acho que psicologicamente, intimamente, existia muita frustração na vida da média das pessoas. É muito comum você ver pessoas que têm uma condição de vida confortáveis, mas muito desanimadas com as suas profissões, né? Eu via isso, um exemplo assim do mundo todo, na verdade, de conhecer e conversar com pessoas que vinham de vários países e que tinham uma vida muito confortável, porra, que tinham viajado para mais de 100 países já, conheciam todos os cantos do mundo, mas quando eu perguntava para elas o que elas faziam, elas caíam num outro grau assim de desânimo, sabe? Como se fosse assim, uma coisa que eu sou obrigado a fazer para manter essas indulgências que me tranquilizam, que me dão um mínimo grau de satisfação e prazer. É que eu acho assim que uma lógica que a gente tem que de repente pensar para a vida é tudo bem, a gente tem que ter o cuidado com nós mesmos, vamos chamar assim, a gente tem que ter um cuidado de si, né? Não tô falando aqui, tipo, conceitualmente. Temos Foucaultianos. Mas a gente tem que ter um cuidado com nós mesmos. E em um outro conceito também, tipo, a gente tem que conhecer nós mesmos. Então a gente tem que ter não adianta a gente focar só nesse lado da experiência, nesse lado da vida, da presença, onde a gente tá aqui, tô me cuidando, tô tendo uma carreira bem sucedida onde eu posso cuidar de mim, mas eu não consigo me conhecer o suficiente para saber o que eu desejo e o que eu quero estar fazendo de fato com a minha vida. Então, você está saudável, vamos dizer assim, nesse plano da experiência, nesse plano da presença, mas por dentro, né, do quanto você se conhece, está contente com isso, você está em frangalhos, né? Sim. Então para balancear, vamos supor aí esse... E aí acho que a gente pode trazer mesmo filosofia para pensar isso, que é o conhece a ti mesmo, né, como uma forma de, tipo, autotranscendência aí, como eu acho que sim, a gente tem que nos conhecer. E sim, a gente tem que fazer o quê? Esse autoconhecimento vir para a prática como forma de cuidado da gente. Não como viver só o cuidado pleno ou só o conhecimento pleno, né? Eu acho que é bem aí um caminho zen da vida. Uma das coisas que eu li hoje que me fizeram muito bem foram aqueles textos da N-1 do Crônica da Psicodeflação, né? Franco Berardi, que ele fez aquele Depois do Futuro, né? Aquele livro que saiu já pela Albu, né? Depois do Futuro. E ele fala disso, ele fala assim, nós precisamos de uma assembleia de autoanálise em massa. A gente chegou num nível em que os processos terapêuticos, que ele vai falar assim, que existe um processo terapêutico que seria quase, em outros termos, uma internação compulsória. Quando você identifica um paciente que precisa passar por uma terapêutica, mesmo ele não querendo ou tendo consciência disso. Que é basicamente o caso da internação compulsória do Bolsonaro, que é necessária já, né? Sim. Ele não sabe, ele não percebe que ele é louco e perigoso, então ele precisa ser interditado. Mas ele vai propor um processo de autoanálise. Ele fala que é você se engajar ativamente num processo de autoanálise, estando aberto à autoanálise dos outros. Então, coletivamente, o momento para a gente passar por essa autoanálise coletiva e fazer desse momento uma terapêutica coletiva, uma terapêutica de massa, né?
Uma coisa que eu lembrei, que eu vi outro dia, tem um programa da Monja Coen. Sim, eu lembrei muito dela, você falando isso. E ela falou uma frase outro dia que foi assim, que o que a gente joga pro mundo não tem apagador. O que foi, foi. E o que daqui em diante a gente pode fazer melhor. Então, para quem tem essa expectativa de vamos aproveitar o momento para melhorar, tá aí, né? E Sim. também tá aí para a gente entender que não tem esse apagador. Então, a gente tem que lidar com essas consequências. Assumir, tomar uma posição ativa de tudo que foi feito até aqui, né? E de assumir, de tomar para si e lidar com a situação. Então... Eu vi a Monja Coen essa semana, foi a única vez que eu saí, fui comprar umas coisas aqui para casa e estava na padaria passando, ela dando uma entrevista na CNN. Eu achei maravilhoso assim o espaço que ela estava ocupando, né, para a mensagem também que ela estava ocupando. E eu percebi que as pessoas ali da padaria, elas estavam olhando, estavam ouvindo o que ela estava dizendo. E ela estava ensinando, ela falou assim, a regra de ouro é a respiração consciente. Sim, que você vai eu vi tomar isso. um outro ritmo para a sua vida, para a sua consciência, para o seu fluxo temporal, a inspiração como passiva, que você vai permitir a entrada do mundo, né, dentro de si, e a respiração ativa no que você vai devolver para o mundo, né? E, porra, eu achei uma mensagem, assim, tão necessária em tempos em que a própria informação causa uma exasperação na gente, né? Porque é tiro, porrada e bomba diariamente. Se não é por uma questão de saúde super séria que a gente está enfrentando, é por causa da política. Então, ter esse espaço também de dar ferramentas, assim, de uma forma em massa para as pessoas lidarem com a própria saúde mental em casa é muito interessante, muito importante, né? E também tem esses dois, tem o campo político, o campo da pandemia e tem o campo de todos os problemas que a gente já vinha carregando da vida e da existência que continuam, né? Mas ganha uma outra escala também, ganha. Sim, tudo ganha uma nova escala. Isso E é é muito bom incrível. também para você separar o urgente, o necessário, o que você que estava sendo exagerado, né? Sim. Mas é louco porque assim, eu percebo que uma preocupação com o meu futuro, né? Com a minha geração. O que vai ser da agora em diante? Quais são. O que dá pra gente planejar? O que não dá? Tem dias que isso tá numa proporção imensa. Tem dias que eu nem tô pensando nisso. Mas como que uma questão que até então era um problema que estava ali, que eu estava vivendo, que ele estava me acompanhando de alguma maneira, toma uma outra proporção, um outro tamanho, quando o mundo está entrando em colapso. E você, de alguma maneira, quer pensar em como resolver a tua vida. Tipo, mesmo com o mundo pegando fogo. E com tudo Sim, acontecendo. Né? E aí você fica, putz, será que eu também devo... Aí você meio que sofre com isso. Porque, as pessoas estão morrendo e eu tô aqui preocupada se, sei lá, com o ano que vem, se vai dar tudo certo. Né? E aí você fica também tentando pensar nisso. E, tipo, todos os sofrimentos são válidos, né? Tudo é preocupação. Eu acho que não é para colocar uma régua no sofrimento e ver qual sofrimento que vale mais ou vale menos, né? eu só acho que chega num ponto que você percebe que as suas questões, principalmente numa situação como essa, né, que as suas questões não são independentes das questões dos outros, das questões do Sim. mundo, das questões coletivas. Você pensa no seu futuro, na sua carreira, na sua geração. Eu estou pensando na minha, eu estou pensando agora no meu filho que está vindo, filho ou filha, né? A gente não sabe, o Little V, mas eu sempre quando a minha cabeça começa a desenvolver essas neuroses de alguma maneira, eu penso que elas estão conectadas não irremediavelmente com a situação do mundo, com a situação da sociedade. Uma das coisas que mais tinham me... A minha vida nunca teve tanta beleza.